Meus irmãos, na sequência da série Os Benefícios da Obra do Mediador, nós temos trabalhado alguns conceitos que são de grande significado para uma igreja que tem à disposição, já está no seu coração a vontade de fazer o que é certo e de avançar, verdadeiramente avançar. Quando eu falo em avançar, não penso em uma coisa só. Talvez o primeiro conceito de uma igreja que avança, uma igreja que progride, o primeiro conceito nos tempos atuais, talvez seja o crescimento em si. Se a igreja cresce, então está tudo bem com ela. Se a igreja cresce, então está validado que ela é uma igreja do Senhor. Se uma igreja tem mais e mais gente nos cultos no domingo de manhã ou nos cultos à noite, então é porque Deus está nessa igreja, e alguns usam a expressão, então Deus está neste ministério. Mas eu não quero trabalhar a ideia de avançar só pelo crescimento. Eu faço sempre a ressalva, eu acho que a igreja tem em si, no seu DNA, o crescimento. A igreja, ela realmente deve crescer, porque quanto mais a igreja avança, quanto mais a igreja cresce, quanto mais a igreja tem realmente seus cultos e suas escolas bíblicas dominicais com mais gente, mais a palavra do Senhor, em tese, está sendo pregada. Então, o crescimento é muito importante para a glória do Senhor Deus. Quanto mais a igreja do Senhor cresce, mais Deus está sendo glorificado dentro das casas, na vida das pessoas. Contudo, eu não quero dizer que a igreja avança e que seja uma definição do seu avanço apenas o seu crescimento, porque esse argumento poderia ser derrubado facilmente. Nós temos consciência de muitas igrejas que são enormes, grandíssimas mesmo, e a palavra de Deus nem é pregada lá. Então, não é só pelo crescimento. Não é só o crescimento que afere, que define, que constata que Deus está naquela igreja, operando através daquela instituição. Então, eu quero falar de uma igreja que avança não só pelo crescimento, mas de uma igreja que avança, que cresce no verdadeiro conhecimento do Senhor, no verdadeiro entendimento da sua soberania, na verdadeira paz de espírito que confia que o Senhor está operando e que as obras do Senhor são infalíveis. Por isso, quando estudamos esta série, os benefícios da obra do mediador, é importante pensarmos que há alguma coisa que Deus está fazendo por sua igreja. E com isso, demonstra o seu poder em favor dela. Porque a igreja precisa avançar. Se ela deve crescer, não é em número, ou só em número. A igreja deve crescer em educação, em civilidade. A igreja deve crescer num testemunho que dignifique ao Senhor nas práticas corriqueiras da vida. A denominação deve acompanhar a vida do crente, não ele dizendo eu sou desta igreja ou daquela igreja, mas a denominação deve acompanhar a vida do cristão naquilo que ele faz, naquilo que ele vive, naquilo que ele experimenta, naquilo que ele testemunha. É assim que a igreja se multiplica. E não unicamente tendo seus bancos cheios. Nós somos muito felizes nesses tempos por termos visto um crescimento aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Mas este crescimento, ele não pode ser só de membresia. Este crescimento, ele precisa ser realmente na vida das pessoas, no dia a dia. Quando alguém desculpem as expressões que eu vou usar, mas é necessário. Quando alguém que tinha o hábito de mentir, para de mentir. Quando alguém que tinha o hábito de não ligar para a glória do Senhor, não adorar ao Senhor, não orar ao Senhor, passa a orar ao Senhor. Quando alguém que tinha o hábito de
viver os seus prazeres e encontrar os mais diversos tipos de prazeres, porque o mundo sempre oferecerá, começa a encontrar satisfação para a sua alma na leitura da palavra do Senhor, na oração. Quando alguém que antes pensava só em si dentro da sua casa, começa a considerar a importância de servir ao seu esposo, de servir a sua esposa, de educar bem os seus filhos, isso é crescimento. A grande alegria de líderes de igrejas conservadoras, tradicionais, como somos, de igrejas históricas, como somos, é quando vemos o crescimento na vida da pessoa. Então precisamos caminhar para esses ideais de crescimento. E por isso, estudar a obra do mediador, os benefícios da obra do mediador, para estudar isso, precisamos sempre ter em foco, em mente, o quanto estamos crescendo lá, não aqui. Aqui é uma consequência, talvez, de um trabalho árduo feito por líderes, por pessoas que discipulam outras pessoas. Mas o maior trabalho que essa igreja pode fazer é quando ela consegue, de alguma maneira, acrescentar à vida dos seus membros as verdades do Evangelho. E o Espírito Santo de Deus tomar a palavra dele e aplicar a estas vidas, a esses corações. E pessoas então possam ser aperfeiçoadas no dia a dia. Esse é o crescimento que nós esperamos, esse é o avanço que nós esperamos. Por isso oramos para que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro continue a avançar, porque ela tem muitos privilégios da parte de Deus. O que Deus está fazendo por nós para que possamos avançar? O que Deus está fazendo por essa instituição para que possamos avançar? Ontem eu participei de um funeral de uma pessoa que foi fundadora dessa igreja, Dona Lila. Dona Lila, juntamente com seu Afonso, estão nessa igreja desde os seus primórdios. E enquanto esperávamos pelo momento do sepultamento, e eu estava junto ao corpo, alguns irmãos vieram conversar comigo. E vieram me falar do que e de como as pessoas viviam aqui no começo. Quando não era nem aqui a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Quando ela era num outro lugar, exatamente no quintal da casa da irmã Lila. E eles dizendo como foi difícil aquelas primeiríssimas famílias, se unirem e juntos decidirem, vamos em frente, vamos plantar uma igreja verdadeiramente cristã neste lugar. Bom, eles me contaram muitas coisas, me contaram das dificuldades, me contaram das desavenças, me contaram das separações, me contaram dos caminhos que uns tomaram, outros me contaram da luta pela fidelidade, do foco, vamos em frente, vamos fazer o que Deus quer, vamos fazer como Deus manda. Me contaram como foi difícil começar com poucas famílias, mas baseados em fidelidade, em amor ao Senhor, porque quanto mais amor ao Senhor, mais fidelidade. Eles se uniram e foram crescendo e avançando. Me contaram como alguns missionários chegaram, como se uniram, como fizeram força, como cuidaram dos jovens. Me falaram de homens que hoje são presbíteros aqui nessa igreja, mas que eram jovenzinhos lá atrás. E foram ministrados na palavra do Senhor e não se desviaram e permaneceram. E depois, com o passar do tempo, foram líderes de outros jovens. E o tempo foi passando e 50 anos depois, um pouco mais de 50 anos depois, como narrado no livro do nosso irmão presbítero Samuel Junqueira, aqui está a igreja. Imagine o que Deus fez por essa igreja, para essa igreja estar aqui 50 anos depois. Imagine o poder de Deus que sustentou esses líderes, pastores, presbíteros, diáconos, presidentes de sociedades internas, irmãos e irmãs fiéis ao Senhor, para hoje, depois de 50 anos, essa igreja já ser mãe de muitas outras igrejas, e estamos querendo ser mãe de outras novas igrejas.
E esta igreja continua cheia. As igrejas sendo plantadas e essa igreja recebendo dia a dia mais gente. Quem é o responsável por isso, irmãos? Se não unicamente o Senhor da igreja. A série Benefícios da Obra do Mediador, nesse momento, dá ênfase a isso, ao cuidado de Deus pela igreja dele. Porque não é só pessoas que se achegam, são vidas salvas. E aí nós podemos começar a olhar para alguns textos bíblicos. Eu quero pedir que você abra em 2 textos. Primeiramente no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 4. Isaías 4. Não há dúvidas, meus irmãos, que essa igreja 50 anos depois só está de pé e continuando a fazer a obra do Senhor, porque ela tem um líder, e este líder é o Senhor Jesus Cristo, noivo da igreja, Senhor dela. Eu vou ler alguns textos que nos levarão a entender o cuidado e o governo de Deus sobre a igreja dele. A providência ordinária e especial de Deus sobre a igreja dele. Está escrito, eu vou ler rapidamente, mas os irmãos entenderão. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Eu estou no versículo 2. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar a Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Aqui Isaías está relembrando quando Deus tirou a sua igreja do poder de Faraó e colocou a coluna e a nuvem para proteger a igreja dele. E a igreja passou e foi avançando para a terra prometida. Agora Isaías está dizendo, na igreja onde o Senhor é Senhor e Rei, haverá esse tipo de cuidado para ela. Então os nossos olhos não veem, mas Deus está protegendo a sua igreja, irmãos, com providência ordinária e extraordinária. Ainda que não vejamos. Meus irmãos, tenhamos em mente o quanto Deus ama a sua igreja. Vê só, abra um texto no Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4. Com isso, eu estou lhe ajudando a dia conhecer mais a sua igreja, amar mais os propósitos do Senhor, ter alegria em trazer seu filho, seu neto, sua neta, para que eles desde cedo façam parte dessa instituição que o Senhor, pelo seu poder, guarda e faz avançar. Faz avançar no quê? Veja 1 Timóteo 4, versículo 10. Ora, diz assim o texto, no versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Irmãos, ao mesmo tempo em que nós temos certeza que Deus está guardando a igreja, e nós vamos ver textos para frente, como Deus guarda, e vamos pensar na história, como Deus tem guardado na história, nós ao mesmo tempo temos a esperança. Irmãos, eu sou um pastor sonhador, mas não quero ser um sonhador utópico, daqueles que sonham coisas impossíveis. Mas sou um sonhador, sou um plantador de igrejas. Entendi há muitos anos atrás, que há 3 instituições que Deus criou. E sobre isso eu vou falar hoje na Escola Bíblica Dominical, na nossa aula em conjunto. 3 instituições divinas sobre a terra: o Estado, a família e a igreja. Entendi que essas 3 instituições agem nas suas esferas
sob o poder de Deus. E a igreja é uma delas. O Estado, a família e a igreja. A igreja é essa instituição que nós podemos ter toda a esperança. Se você faz parte da igreja, tenha esperança. Nós já tiramos metade da nossa parede, porque os nossos irmãos vão chegando e nós precisamos dar condições para que eles assistam ao culto com dignidade. Daqui a pouco vamos tirar a outra metade da parede. Eu vou dizer uma coisa para você. Vai chegar o dia que talvez não caibamos. Vai chegar o dia que essa igreja não caberá neste lugar. Sabe por quê, irmão? Porque essa é a obra, faz parte dos benefícios da obra do mediador, ajuntar os eleitos para que eles sejam instruídos, capacitados, de maneira que eles vão para o mundo com poder e graça, a graça do Senhor. Agora, como é que eu posso esperar romper as paredes ou talvez termos e adquirir um novo local? Não é baseado nas nossas condições, porque não temos condição de comprar um outro templo maior do que esse. Já somos imensamente agradecidos por ter este. Aliás, temos este, não sabemos nem como temos, porque dizem os que me falaram ontem, lá no sepultamento de Dona Lila, que quando foi comprado este templo foi sem nenhuma condição. E as pessoas diziam, meu Deus, como vamos pagar isso? E quando foi iniciado este projeto, era um pequeno local. E ontem ainda o presbítero Samuel me contava que havia um pequeno barracão com goteiras. E devagarzinho foram andando, e hoje você está num local adequado, porque Deus foi fazendo isso. Então a esperança, ela não está baseada na nossa condição, mas ela está baseada naquilo que o Senhor está fazendo na igreja. Eu posso esperar, irmãos, e posso ter certeza que o esforço e a labuta, elas podem ser desenvolvidas com base na esperança do que Deus faz, porque Deus cuida da sua igreja e cuida mesmo. Cuidou aos 50 anos e cuidará tantos quantos anos ainda tivermos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Tampouco permaneçamos fiéis. Bom, é assim. O cuidado e o governo de Deus, a providência ordinária e especial do Senhor, por amor à sua igreja. Eu vejo mães com crianças de colo. As crianças, elas não estão ouvindo e entendendo o que eu estou falando, eu sei. Elas estão talvez pensando em algum brinquedo, talvez estão pensando em algum desenho da televisão, talvez estão pensando no amiguinho, talvez estão pensando em daqui a pouquinho jogar bola lá fora. Mas ela veio pela manhã para fazer parte da história. Um dia, as pessoas dirão, eu vi você no colo da sua mãe, numa escola bíblica dominical. E essa criança não se lembrará desse dia, mas ela faz parte de uma história que o Senhor Deus está escrevendo para que as famílias sejam abençoadas. O que Deus prometeu a Abraão há tantos séculos atrás. Por isso, pai, quando o pai traz seu filho para a igreja, quando o pai traz seu filho para ser ministrado pela palavra do Senhor, talvez de maneira inconsciente, ele está fazendo parte, ou está contribuindo para a história da vida do seu filho. E o Senhor Deus se encarrega de cuidar dessa criança. Um dia, os frutos aparecem. Veja mais comigo. Abra, por favor, no Salmo 115, versículos 1 e 2. Salmo 115, versículos 1 e 2. Nós estamos falando sobre os benefícios da obra do mediador e hoje o tema é exatamente o cuidado de Deus. Quais os privilégios de Deus para a igreja visível? Salmo 115, versículos 1 e 2. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Versículo 3, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não tenha dúvida, é do agrado de Deus fazer com que a sua igreja seja nessa terra a sua voz.
Deus fala ao mundo através das suas igrejas fiéis. Deus comunica graça ao mundo através das pregações fiéis dos homens e mulheres fiéis ao Senhor. Deus comunica a sua graça através do testemunho fiel dos irmãos. Por isso que a glória não deve ser retida. Se essa igreja chegou aos 50 anos, não é para a glória de homens. Não pode se reter essa glória. Essa glória é dele. Ela é do dono da igreja, do Senhor. E igreja nunca tem dono humano. Quando igreja tem dono humano, se separa dela. Igreja tem dono divino. O dono desta igreja, neste lugar, na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez 289, é o Senhor e só Ele. E nós, seus servos, simples servos, anônimos servos, pobres servos, pecadores servos, onde jamais um pastor poderá se sobrepor a um membro, jamais. Os líderes servem os membros. Os líderes são chamados para cuidar dos membros. Os líderes são chamados para dar a mão aos membros. Os líderes são chamados para dedicar seus tempos aos membros. Aqueles aos quais Deus tanto amou. Onde está o nosso Deus? Onde está o líder dessa igreja nos céus, fazendo tudo o que lhe agrada? Por isso a glória sempre será dele. Que demos sempre a glória a ele. No futuro, quando nossos olhos contemplarem os nossos sonhos, demos glória a Ele, para que não sejamos encontrados em pecado. Diz ainda um outro texto, abra comigo, Isaías 31, 4 e 5. Isaías 31, 4 e 5. Veja o cuidado do Senhor, e eu vou passar a relatar na história alguns cuidados do Senhor. Isaías capítulo 31, versículos 4 e 5. Isaías 31, 4 e 5. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Quando você lê Jerusalém aqui, você pode imaginar tranquilamente o povo do Senhor. Aqueles que conheciam ao Senhor e o Senhor os conhecia. Aqueles da cidade santa, aqueles onde o templo estava, aqueles que adoravam ao Senhor com as suas práticas, com as suas ações, não só com o ajuntamento solene, mas com as suas atitudes no mundo da época. Essa é a Jerusalém falada aqui em Isaías. Essa é a Jerusalém falada hoje. Hoje não é mais a cidade de Jerusalém, porque hoje é a igreja. A Jerusalém de lá é a igreja do Senhor. Não mais genética, mas pela fé, pelo Espírito, espalhada por este mundo de nosso Deus. Como é que o Senhor agirá em favor dela? Como o versículo 5 diz, protegendo, salvando, poupando e livrando. Deixa eu lhes contar um pouquinho. Assim que o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja, nós passamos a conhecer aquele grupo como igreja primitiva. E a igreja primitiva nasceu do estudo da palavra de Deus, nasceu, como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42 para frente, perseverando na doutrina, na comunhão, partindo o pão de casa em casa, cultuando ao Senhor no domingo. A igreja nasceu com pessoas tendo discernimento que antes não tinham. A igreja nasceu. Essa igreja começou a avançar. Com crescimento, como eu falei lá no começo, mas com muito mais coisas do que crescimento. Com comunhão, com serviço, com adoração. Pensa numa igreja com discernimento. É uma igreja que se reúne, que tem comunhão, uma igreja que tem instrução, uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja que adora verdadeiramente ao Senhor. Pensa numa igreja lúcida, é essa igreja.
Bom, a igreja cristã nasceu lúcida, nasceu para o Senhor. As pessoas tinham alegria de estar na igreja porque era para o Senhor. Elas se alegravam em fazer coisas para o Senhor. Isso é uma igreja lúcida. Quando as coisas são feitas com o foco certo, no Senhor. É para o Senhor. A igreja adora, serve, contribui, louva para o Senhor. Os pais criam os seus filhos para o Senhor. Bom, essa igreja nasceu assim, foi chamada de igreja primitiva. Só que tem um detalhe, assim que a igreja nasce, ela começa a ser perseguida, exatamente pelos judeus, de onde Jesus havia vindo. E ela começa a ser perseguida, de tal maneira que no primeiro momento, até o ano 70, por incrível que pareça, é o próprio Império Romano que a protege. A protege dos judeus, as leis romanas. A forma judicial da época. A igreja era protegida pelas leis. Então os judeus, eles tinham limites. Porque se eles não tivessem os limites impostos pelo Império Romano, a igreja teria sido destruída até o ano 70. Até o ano 70 é um tempo de grande perseguição dos judeus. Você pode ler Paulo e você vai ver o que era a perseguição dos judeus. Enquanto ele saía plantando igrejas, os judeus perseguindo, querendo matá-lo, e ele só não foi morto pela providência ordinária e especial de Deus. Mas o que tinha em jogo ali? A igreja. Veja Deus protegendo a igreja lá atrás, até o ano 70. No ano 70 acontece um fenômeno. O templo de Jerusalém, o templo que demonstrava o poder dos judeus, o templo que dava condição aos judeus, inclusive de proteger, de perseguirem a igreja, é destruído. Ano 70, depois de Cristo. Quando o templo é destruído, os judeus não têm mais força, precisam eles mesmos terem de fugir de Jerusalém, acontece a chamada diáspora, então eles vão habitar os locais mais distantes, criam suas sinagogas e adoram a Deus da maneira deles, mas eles perdem força na perseguição à igreja. Ficou tudo bem? Não. O Império Romano, que antes de certa forma protegia, agora passa a perseguir. Agora não são os judeus que perseguem a igreja, agora é o Império Romano. E o Império Romano persegue a igreja de tal forma, de tal maneira, e com tanto poder, que muitos e muitos e muitos são mortos. Muitos e muitos e muitos não conseguem levar sua fé adiante. Até o ano 313 depois de Cristo, então são 250 anos de perseguição. Os primeiros 70 anos, a perseguição tem foco nos judeus. Os outros 250 anos, a perseguição é pelo Império Romano. A perseguição produz mártires. A perseguição até o ano 313 é muito grande. Em 313, Constantino então promulga um decreto chamado Decreto da Tolerância. E naquele momento então, em 313, a igreja passa a ser tolerada pelo Império Romano. Só que até aí, nos primeiros 250 anos, o sangue dos mártires era a semente da igreja. Eu poderia citar 10 para vocês, vou citar um só, Justino. Poderia citar mais, Policarpo de Esmirna e tantos outros. Meu Senhor, o sangue corria nas praças públicas, só que o sangue desses mártires animava os cristãos a se fortalecerem na sua fé e a igreja avançava. A igreja avançou mais nesses tempos de dura perseguição, 250 anos de perseguição, do que nos primeiros momentos. Algumas coisas Deus fazia. Ao mesmo tempo em que os mártires caíam, intervalos de paz e tranquilidade, os refrescos vinham. Então, logo depois de uma matança de muitos cristãos, havia paz e bonança. Enquanto viviam nessa paz, os cristãos evangelizavam e testemunhavam e pregavam o evangelho. Dali a pouco, perseguição de novo e muitas mortes de novo. E aí, fugas para lugares aonde não havia a perseguição. E novamente os cristãos se recompunham. Esse foi o processo
da sua igreja. Não pense que ele foi sempre um sucesso. Perseguida, o tempo inteiro como alvo, às vezes perdendo guerreiros, verdadeiros lutadores, homens que a olho nu não poderiam se perder, porque eram homens estratégicos, mas perdia. A igreja aparentemente ficava sem seus líderes, precisava fugir, ia para os cantos mais remotos e lá se fortalecia. Sim, muitos pensaram em acabar com essa instituição, mas não conseguiram. Por quê, irmãos? Porque o Senhor guarda essa igreja, irmãos. Meu Deus, quando nós tivermos esse entendimento, que nós estamos dentro de uma instituição, que o homem não pode diminuir, que o homem não pode acabar, nós vamos amar tanto isso, e vamos trabalhar tanto por isso, porque verdadeiramente é assim que o Senhor tem cuidado. Bom, nós poderíamos falar dos tempos medievais. Eu vou citar um caso só dos tempos medievais, a igreja dos valdenses. A igreja dos valdenses, ela nasce nos idos do primeiro milênio, 1000 depois de Cristo. Duramente perseguida, ela vai para as colinas mais altas da Itália. E por séculos, irmãos, não anos, séculos, ela é perseguida e ao mesmo tempo manda missionários, crentes no Senhor Jesus, que não são idólatras, para pregar o evangelho com estratégias muito simples. Eles eram vendedores de roupas. Então eles iam para os cantos mais difíceis com partes da escritura memorizada. E eles sabiam inúmeros salmos, eles sabiam, e quando os valdenses se encontravam em muitos lugares, os valdenses mesmo se encontravam, se perguntavam, o que você sabe das escrituras? E um dizia, eu sei a carta de Paulo aos Filipenses, então diz para mim. Um ia falando e os outros iam sendo instruídos. O que você sabe das escrituras? Eu sei 10 salmos, então fala para mim. E eles se fortaleciam assim, aí eles se dividiam de novo. E eles iam vendendo roupas, e assim que tinham a primeira oportunidade, pregavam o evangelho. Irmão, se você estudar a igreja dos valdenses, a sua fé vai se fortalecer. Porque você vai ver o que é o cuidado de Deus, mesmo em meio às perseguições. Eu poderia falar de muitas coisas da Idade Média. Girolamo Savonarola, outro italiano perseguido e morto. Wycliffe. Poderia falar de homens como Lutero, como Calvino. Homens que foram duramente perseguidos, mas a igreja se fortaleceu nas suas perseguições. Poderia falar da idade, do tempo mais atual. Como é que Deus está protegendo a igreja nos tempos atuais? Irmãos, há evidências, como tudo que é atual é um pouco difícil de analisar, porque nós ainda estamos dentro da história, e analisar a história, precisa esperar um pouco sempre para analisar a história, mas algumas coisas nós podemos ver. O mundo hoje, ele está distribuído em nações, em países. E há países, meus irmãos, que são perseguidores do evangelho. E há países que se tornam forças muito grandes. Eu vou citar 2 ou 3. Eu vou citar a Alemanha nazista. Irmãos, não se podia viver o evangelho na Alemanha nazista de jeito nenhum. Que o diga um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. É essa a pronúncia mesmo, Tom? Dietrich Bonhoeffer? Tá. É porque um dia eu falei isso e o Tom me corrigiu ali, me deu a pronúncia certa do teólogo alemão. Esse homem era um pastor no tempo da Segunda Guerra e deixou muitos escritos acerca da perseguição de Hitler sobre a igreja. Irmão, se Hitler prospera, a igreja na Alemanha morre. Não haveria como. O que Deus fez? O que aconteceu? Derrubou o império. Você pode ter certeza absoluta, foi Deus que agiu. Vou para um outro ponto, um pouco mais atual do que o tempo da Segunda Guerra Mundial. Irmãos, aqueles que leem um pouco sobre missões sabem o que foi pregar na antiga União Soviética. Eu tenho amigos
que pregaram na União Soviética, e um deles particularmente, por estar lá, um dia foi achado no 10º andar. E o exército, ou a polícia, bateu tanto nesse homem, que eles desceram ele rolando escadas abaixo os 10 andares. Quebraram todos os seus dentes. Esse missionário chama-se Marcelo. Ele teve de ser trazido de volta ao Brasil para se recompor, seus braços quebrados, seus dentes quebrados. Meus irmãos, Deus derrubou a União Soviética. Se acha que Deus não vai derrubar outras nações que se levantarem contra o Evangelho? Vai derrubar? Sim, vai derrubar, simplesmente vai derrubar. Por quê, irmãos? Porque é o cuidado de Deus pela sua igreja, irmãos. Eu sei que você pode ter só um pensamento político sobre essas coisas. Irmão, é porque você está dentro da história ainda. Espera o tempo passar e você vai perceber o que é o cuidado de Deus pela sua igreja. O Senhor cuida da sua igreja. Todas as nações que ameaçarem ao Evangelho estão na mira de Deus. Não sabem, mas estão e sempre estarão. Talvez essas últimas nações ameaçaram mais a igreja do que o próprio Império Romano, lá de trás. Mas a igreja segue, meus irmãos, com a livre oferta do Evangelho. A igreja segue, e eu vou ler o último texto, 2 últimos textos. Abra, por favor, Efésios 4, 5 e 16. Efésios 4, 5 e 16. A igreja segue, as nações caem e a igreja avança. E cresce pelo poder do Senhor, através de homens e mulheres anônimos, mas que nada os detém. Talvez a maior força da igreja esteja realmente no seu anonimato, porque a igreja precisa sempre dar glória ao Senhor. Veja, versículo 15, Efésios 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você tem dúvida que Deus vai dar à igreja, vai continuar a dar à igreja o crescimento dela? Você pode ter certeza, a igreja continuará a ser um organismo vivo e bem ajustado. E a igreja convida a todos que talvez se sintam um pouco desajustados, um pouco ausentes, um pouco separados deste processo. A igreja convida a todos a se tornarem membros atuantes. Qual igreja? A Igreja Presbiteriana de Santo Amaro? Não, filho. A igreja de Deus. A igreja de Santo Amaro é só um local onde nós nos encontramos. A igreja de Deus o convida a ser um membro eficaz, vivo, em movimentação, fazendo aquilo que deve fazer para o corpo. O corpo, está aqui o texto diz, tem um cabeça, o cabeça é Cristo. Não importa se eu sou o dedo mindinho, não importa se eu sou o olho, não importa se eu sou o fio de cabelo, não importa. Desde que eu seja um membro atuante no corpo de Cristo. É a isso que eu quero te convidar. Seja atuante nesse processo maravilhoso, que é o processo de Deus dar crescimento, sustentação e vitória à sua igreja. Isso é a igreja dele. Não fique de fora. Não seja um corpo estranho dentro do corpo. Ao contrário, permita-se a si mesmo e a sua família, a sua casa, a integralização no corpo. Porque o Senhor está trabalhando por esse corpo. E possivelmente você é alvo de orações, você é alvo de esforço humano. Se você está chegando à igreja, alguém está investindo em você. Pode ter certeza. Para quê? Para te dar dignidade, para te dar significado. Para te dar a condição de falar, faço parte de uma igreja e sou membro de uma igreja e sirvo a Deus nessa igreja. Veja como há uma inclusividade nisso. Abra o último texto, que é João 6, versículo 37. O que Deus está fazendo pela igreja dele, ninguém pode fazer nada contra. O Senhor está, sim, incluindo todo o que vem a Cristo. O alcance da palavra é universal e pelo poder de Deus
mundo afora, continua a alcançar os seus. Veja o texto e a garantia. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Deixa eu fazer uma exposição simples desse texto para você, aplicando a você mesmo. Se você está nessa manhã, às 10 horas da manhã deste domingo, sentado neste banco, ouvindo a palavra de Deus, com a Bíblia aberta no Evangelho de João, eu tenho uma notícia para te dar. Deus te deu a Jesus Cristo. Deus te deu a Cristo, é só isso. Deus te deu ao seu Filho. É isso que o Senhor Jesus está dizendo do outro lado. Todo aquele que, como está aqui, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que Deus deu a Jesus, esse virá a Ele. Se você está nessa manhã, eu tenho fortes evidências para dizer que os seus passos até aqui, da sua casa até aqui, foram pelo poder do Senhor. Foi Ele que lhe trouxe aqui. Para que você se encontre com Jesus. Sabe, conviva com Jesus. Conheça de Jesus. O grande privilégio teu é ter um Senhor. O grande privilégio teu é fazer parte de uma instituição que o Senhor aponta os caminhos. Vamos para cá. Sabe, se Deus te deu para Jesus, mesmo que você queira, você não consegue mais se desvencilhar de Jesus. Sabem por quê? Porque o Senhor Jesus não deixa. É o que o texto diz. E o que vem a mim, não lançarei fora. Essa é a inclusividade do Senhor Jesus a todo aquele que o busca. Buscou, encontrará. E aí nós vemos que você foi alcançado então. Talvez você, num primeiro momento, pensou que você tomou a decisão, mas você foi trazido. Se você está com a Bíblia aberta, crê no Senhor Deus, é porque algo aconteceu na sua vida. E isso foi o poder dele. Sabe por quê? Porque Deus está te incluindo no processo dele, no projeto dele. E o projeto dele é que você faça parte de uma igreja forte, irmão, irmã. De uma igreja eficaz nesse mundo, meu irmão, minha irmã. A começar na vida social, no estado onde você vive, na sua família, o seu núcleo familiar, na igreja, aonde você pode desenvolver seus dons, seus talentos. Você tem dúvida de que alguma coisa muito boa e maravilhosa pode acontecer com você? Não tenha. Porque é Deus quem está operando. Eu finalizo respondendo então a pergunta: quais são os privilégios da igreja visível então? Que é a pergunta 63 do Catecismo Maior de Westminster. E a resposta dada pelo próprio catecismo é essa. A igreja visível tem o privilégio de estar debaixo do cuidado e do governo especial de Deus, de ser protegida, preservada em todas as épocas, como nós vimos algumas partes, apesar da oposição de todos os seus inimigos, de exercer a comunhão entre os salvos, de usufruir os meios ordinários de salvação, e das ofertas de graça feitas por Cristo a todos os membros dela através do ministério do Evangelho, testificando que todo o que crer será salvo, sem excluir a ninguém que queira vir a Ele. Quer ir a Cristo? Ele não vai te excluir. Você fará parte da igreja dele, será um membro da igreja dele, entenderá os seus conceitos, amará os seus desígnios, obedecerá às suas ordens e viverá feliz. Algumas pessoas acham que para entrar em uma igreja tem que deixar muita coisa, né? Mas eu não vou fazer parte disso aqui porque eu preciso abandonar tantas outras coisas daí que eu gosto. Irmãos, todas as coisas que nós gostamos antes de conhecer a Cristo, servir a Cristo, adorar a Cristo, quando acontece o momento da conversão, se tornam periféricas. E nós passamos a ter um júbilo diferente no Senhor. Aqueles que já se converteram sabem disso. E começam a encontrar sentido para as suas vidas no Senhor, muito mais do que encontravam em todas as outras coisas que faziam e achavam que eram excelentes. Agora, nem tudo o que fazemos antes de conhecer a Cristo precisa ser abandonado. Muitas das coisas precisam ser aperfeiçoadas.
Mas eu não tenho dúvida, e finalizo com isso. A atitude de entregar a vida a Cristo, primeiramente, é uma atitude de inteligência. É uma atitude de quem entende, e a inteligência que veio de Deus, de quem entende que vale a pena fazer aquilo que Paulo disse, considero todas as outras coisas como imprestáveis. Descobrir o que é Cristo, descobrir o que é viver para Cristo, descobrir o que é amar a Cristo, descobrir o que é ter a presença de Cristo, descobrir o que é ser um novo homem, descobrir o significado para a minha vida. Então a diferença entre não ter Cristo e ter Cristo é o significado. A nossa vida passa a ter um significado no conhecimento de Cristo. Para quê, querido irmão, querida irmã, que Deus nos dá significado? Porque a igreja precisa ter um significado. A igreja de Cristo tem um significado no mundo, tem uma marca no mundo, a ideia de insígnia. A igreja de Cristo tem uma evidência de atitude, de comportamento, e aí nós poderíamos entrar em várias outras esferas. Então não estamos só num domingo de manhã para cantar alguns cânticos, estamos nos fortalecendo, estamos nos instruindo, estamos nos capacitando, estamos encontrando dentro de nós as forças que temos para fazer o que temos de fazer. Em 3 esferas: no Estado, na família, na igreja. Quero te convidar a isso, a ser um cristão lúcido, a ser um cristão com discernimento. Vamos para frente, sonhar, mas não sonhar com utopia, sonhar com a obra de Cristo, sonhar com a alegria de ver pessoas se achegando a Cristo, de sermos pais e mães espirituais das pessoas. Aí tem sentido voltar 50 anos atrás e ouvir as histórias que me contaram ontem. Faz sentido, porque nós estamos no meio dessa história. Os 50 anos não é o fim, nós estamos no meio. Quantos anos ainda temos pela frente, não é? Não vamos viver da história, vamos viver do presente. Mas temos de fazer o presente, como aqueles antigos fizeram o presente deles. Qual é o nosso presente? Que o Senhor nos ajude e nos dê graça, porque tudo aquilo que Deus tem para fazer pela sua igreja, Ele fará.